E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho que está agitando os bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias é daqueles que faz qualquer torcedor prender a respiração e repensar lealdades. Pablo Ezequiel Vegetti, Pfaffen, conhecido centroavante argentino que vem construindo uma carreira sólida no Vasco da Gama, estaria prestes a trocar completamente o cenário carioca ao se aproximar de uma transferência para o Flamengo. A informação circula de forma intensa entre jornalistas especializados e insiders do mercado da bola, que afirmam ter recebido sinais claros de que a negociação está muito avançada. Segundo os rumores, não se trata de especulação fraca. Fontes apontam que conversas entre clubes e representantes do atleta já teriam avançado para detalhes contratuais e valores de compensação que deixam evidente o interesse rubro-negro em contar com um atacante de peso para reforçar seu elenco. Dentro do Vasco, a notícia vem gerando um clima de apreensão e de dúvidas sobre a sequência do projeto esportivo, pois Vegetti é uma peça central no esquema ofensivo e a sua saída provocaria repercussões imediatas na dinâmica do time, impactando não apenas os resultados, mas também a relação com a torcida, que já se divide entre incredulidade e raiva. Sem falar na pressão que o departamento de futebol sente para conseguir substituir o argentino com outro jogador de alto nível e ainda manter o equilíbrio financeiro. O Flamengo, por outro lado, aparece nesse enredo como um verdadeiro protagonista em busca de afirmação no cenário nacional e continental. E a possível contratação de Vegetti seria um movimento estratégico de impacto. Os boatos indicam que dirigentes rubro-negros estariam dispostos a abrir espaço financeiro e estrutural para receber o argentino, mostrando que não se trata apenas de um interesse passageiro, mas de um plano pensado para reforçar o setor ofensivo do time com um jogador experiente, com bom faro de gol e capacidade de definir partidas internamente. O Flamengo estaria avaliando o perfil do jogador e analisando como a adaptação ao estilo de jogo do clube poderia acontecer sem gerar rupturas na equipe, mas fontes próximas afirmam que já existe um alinhamento inicial sobre funções e espaço dentro do elenco, o que reforça a sensação de que a negociação não é apenas rumor, mas uma movimentação quase concreta. Entre torcedores, o assunto tomou proporções virais, com debates acalorados sobre o impacto de Vegetti na equipe, sua capacidade de marcar gols decisivos e até mesmo sobre como sua presença poderia influenciar a competição por vagas no ataque, dividindo opiniões entre quem celebra a possível chegada e quem teme que a saída do Vasco represente uma perda irreparável para o clube que o revelou no cenário brasileiro. Dentro do Vasco, a notícia da possível transferência de Vegetti provocou reação imediata entre jogadores, comissão técnica e até mesmo dirigentes, que parecem ter sido surpreendidos pela velocidade com que os rumores se consolidaram. Fontes internas sugerem que já existem discussões sobre alternativas para suprir a ausência do argentino, mas o clima de incerteza paira sobre o clube porque a saída de um centroavante de referência não é algo que se substitui facilmente, especialmente em um mercado competitivo como o brasileiro. Além disso, há relatos de que a diretoria do Vasco estaria pressionando para definir rapidamente os termos da negociação,
evitando que a situação se prolongue e se transforme em instabilidade dentro do elenco. Mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação de conseguir uma compensação financeira adequada que permita não apenas contratar um substituto, mas também equilibrar as finanças do clube. O assunto, claro, não poderia ficar restrito aos bastidores. Torcedores nas redes sociais se mostram divididos, muitos questionando se o clube está preparado para perder um jogador tão decisivo, e outros já projetando possíveis substitutos ou reforços que poderiam chegar para manter o nível do ataque, transformando a especulação em um verdadeiro fenômeno midiático. Enquanto isso, Pablo Vegetti parece centralizar a atenção como protagonista de sua própria história. Entre mensagens de bastidores e relatos de pessoas próximas ao jogador, o argentino estaria refletindo sobre o impacto de uma mudança tão drástica, ponderando fatores como adaptação ao novo clube, relacionamento com torcedores rivais e potencial de crescimento dentro de um elenco competitivo e cheio de pressão. Há indícios de que o centroavante está consciente da repercussão da negociação e que, apesar de não ter dado declarações públicas, já teria sinalizado interesse em explorar novas oportunidades, o que alimenta ainda mais os rumores sobre sua transferência para o Flamengo. Observadores do futebol destacam que uma mudança desse porte poderia não apenas fortalecer o rubro-negro, mas também mexer com a moral do Vasco, criando um efeito psicológico que impacta desde a preparação para os treinos até a dinâmica de jogos futuros. Um fator que faz com que clubes e jornalistas acompanhem cada passo da negociação com atenção redobrada, como se cada detalhe pudesse revelar a confirmação ou o cancelamento do rumor a qualquer momento. A movimentação de Pablo Vegetti para o Flamengo não é apenas uma questão de transferência de atleta. Ela carrega implicações esportivas, financeiras e emocionais que tornam o caso um verdadeiro termômetro do mercado de jogadores no Brasil. Rumores indicam que o interesse rubro-negro surgiu após análises detalhadas do desempenho do argentino, observando sua capacidade de definir partidas, posicionamento em campo e aproveitamento em momentos decisivos. Dentro dessa narrativa, o Flamengo estaria convencido de que a chegada de Vegetti não só reforça o setor ofensivo, mas também envia uma mensagem clara para rivais, mostrando que o clube está disposto a investir em jogadores de qualidade para manter competitividade em todas as frentes. A especulação ganhou força com informações de bastidores sobre encontros discretos entre agentes do atleta e dirigentes rubro-negros, reuniões que teriam discutido não apenas valores salariais, mas também ajustes contratuais que garantam estabilidade e motivação para o jogador. Entre torcedores do Flamengo, a expectativa cresce diariamente, com debates acalorados sobre como Vegetti se encaixaria no time titular, quem perderia espaço e se o argentino poderia se tornar referência imediata ou precisaria de adaptação para atingir o nível exigido. Mesmo fora do campo, a possível transferência de Vegetti provoca repercussões que vão muito além do futebol. Entre empresas patrocinadoras, veículos de comunicação e analistas esportivos, comenta-se sobre como a negociação poderia gerar visibilidade, aumentar engajamento nas redes sociais e até mesmo atrair novos acordos comerciais, transformando o interesse por um jogador em um fenômeno econômico e midiático. A movimentação de um atacante argentino, consolidado e respeitado, em direção a um dos clubes mais populares do país, é percebida como uma oportunidade estratégica não apenas para o elenco,
mas para toda a estrutura do Flamengo, que poderia se beneficiar da presença de Vegete em campanhas de marketing, ações promocionais e conteúdo digital. Enquanto isso, no Vasco, a narrativa acompanha um caminho oposto. A expectativa é de que o clube consiga se reorganizar, mostrando que, mesmo com a saída de uma peça central, é possível manter competitividade e resiliência, criando um enredo de superação que mantém o interesse do público e alimenta o burburinho nos bastidores, com jornalistas, torcedores e insiders acompanhando cada detalhe como se fosse um capítulo de novela, sem certeza de como a história vai terminar. A movimentação em torno de Pablo Vegete não para de gerar comentários acalorados entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol. E a especulação sobre sua ida para o Flamengo parece apenas aumentar com o passar do tempo. Dentro do clube rubro-negro, fontes internas relatam que há um clima de entusiasmo contido, quase como se todos estivessem esperando apenas o momento certo para anunciar oficialmente o reforço. A chegada de um centroavante com o perfil de Vegete não é vista apenas como uma adição ao elenco, mas como uma declaração de intenções, mostrando que o Flamengo quer manter seu protagonismo no cenário nacional e regional, investindo em jogadores capazes de decidir partidas e de agregar experiência ao grupo. Entre torcedores do Vasco, a situação provoca emoções contraditórias. Por um lado, a perda de um jogador tão decisivo provoca apreensão, insegurança e críticas à diretoria. Mas, por outro, alguns se mostram compreensivos, reconhecendo que uma transferência para um clube da envergadura do Flamengo pode representar o auge da carreira do argentino, gerando debates intensos nas redes sociais sobre fidelidade, mercado da bola e as escolhas que jogadores precisam fazer para crescer em suas trajetórias. Dentro do Vasco, a direção parece estar em estado de alerta, avaliando todos os cenários possíveis para lidar com a saída de um centroavante que se tornou referência no time. Há rumores de que a diretoria já estaria sondando alternativas no mercado, buscando atacantes que possam assumir a responsabilidade deixada por Vegete. Mas a busca não é simples, considerando o alto nível de exigência e a necessidade de substituir gols, presença em área e capacidade de definição, características que definem a atuação do argentino. Nos bastidores, a negociação é acompanhada com cuidado e qualquer movimento é minuciosamente analisado, pois perder um jogador desse calibre sem garantir uma compensação adequada poderia gerar prejuízos esportivos e financeiros significativos. Enquanto isso, a torcida se divide. Uns criticam a suposta decisão de deixar sair um ídolo. Outros se preparam para abraçar o jogador caso decida que o futuro no Flamengo seja a melhor opção, transformando a especulação em um verdadeiro debate público sobre prioridades, interesses e o peso do mercado na construção de uma carreira no futebol. O Flamengo, por sua vez, não se limita a especular sobre a contratação. Rumores indicam que o clube estaria alinhando estratégias internas para integrar Vegete de forma que maximize seu potencial sem comprometer a harmonia do elenco. A adaptação de um jogador argentino de referência não é simples, principalmente em um time que já conta com atacantes consolidados e estilos de jogo definidos. Fontes indicam que reuniões táticas discretas teriam ocorrido, analisando como Vegete poderia atuar, seja centralizado, como referência diária, ou em posições mais flexíveis que potencializem sua capacidade de marcar gols e criar oportunidades.
Entre comentaristas e especialistas, já se debate sobre o impacto do jogador no sistema de jogo do Flamengo, em qual setor ele mais se destacaria e como sua presença poderia influenciar decisões estratégicas do treinador. O clima, portanto, é de expectativa máxima, com jornalistas e insiders acompanhando cada detalhe da negociação e projetando cenários que podem transformar o rubro-negro em um time ainda mais competitivo. Ou, caso algo não se confirme, gerar uma grande frustração entre torcedores e dirigentes. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Entre a imprensa e as redes sociais, a narrativa sobre Vegetti se transforma em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de dominar trending topics e debates por dias consecutivos. Cada detalhe que surge é analisado, interpretado e amplificado. Desde encontros discretos com representantes do jogador até possíveis valores salariais e cláusulas contratuais que definiriam a negociação. Os rumores apontam que o argentino estaria ponderando cuidadosamente a mudança, considerando fatores como adaptação cultural, pressão da torcida adversária e expectativa por desempenhos decisivos em partidas importantes. Analistas ressaltam que, além do impacto esportivo, a transferência pode ter repercussões comerciais, aumentando a visibilidade do clube, atraindo patrocinadores e movimentando o mercado de camisas e produtos oficiais. Dentro dessa narrativa, o Flamengo se projeta como protagonista estratégico, enquanto o Vasco encara a situação com cautela, tentando equilibrar finanças, reorganizar o elenco e manter a competitividade sem depender de um único jogador, transformando o rumor em uma tensão permanente que mantém todos atentos a cada movimento, reunião e declaração que possa confirmar ou descartar a transferência. Se a negociação se concretizar, o efeito sobre o elenco do Vasco tende a ser imediato, mexendo com a psicologia do time, influenciando treinamentos e redefinindo a distribuição de responsabilidades dentro da equipe. Rumores indicam que jogadores e comissão técnica já discutem alternativas de reposição, enquanto a torcida debate possíveis nomes e estratégias para manter o ataque produtivo. Para muitos, a saída de Vegetti representa um divisor de águas, exigindo inteligência administrativa, visão de mercado e capacidade de resposta rápida para não transformar a perda em um problema prolongado. Ao mesmo tempo, o Flamengo vê a oportunidade de reforçar seu setor ofensivo com um atleta que, além de habilidade, agrega experiência e presença diária, tornando a especulação ainda mais interessante e intensa. Entre torcedores, jornalistas e insiders, a narrativa ganha tons quase cinematográficos, como se cada reunião, cada comentário e cada movimento do mercado da bola fosse parte de um roteiro cuidadosamente escrito para manter todos na ponta da cadeira, aguardando o desfecho desse rumor que parece não ter fim. Por fim, a história de Pablo Vegetti no cenário brasileiro se transforma em um verdadeiro fenômeno de rumores, especulações e projeções, mostrando que uma negociação não envolve apenas números e contratos, mas paixões, tensões e expectativas que atravessam clubes, torcedores e mídia. Cada detalhe sobre a possível ida do argentino para o Flamengo é interpretado, analisado e debatido com intensidade, alimentando a sensação de que estamos diante de uma movimentação histórica no futebol carioca. Entre os bastidores,
Os encontros discretos e negociações contratuais continuam a ser acompanhados com atenção máxima, enquanto torcedores e jornalistas especulam sobre o impacto esportivo e emocional da mudança. O que parecia apenas um rumor ganha status de fenômeno, mexendo com corações, egos e estratégias, mostrando que, no futebol, cada possível transferência é muito mais do que um movimento no mercado. É um verdadeiro capítulo de história que, se concretizado, marcará gerações, rivalidades e a memória de clubes que vivem de emoção, talento e paixão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!